Olá, alunos da turma 62. A prof agora vai fazer a correção dos exercícios da 24 a 32, deixados na última aula para fazerem de tema de casa. Então, na questão 24, pede o seguinte: quanto se deve adicionar ao cubo de 4 para obter 100? Temos então que 4 adicionar cubo de 4, então 4 ao cubo, mais quanto que eu devo adicionar? 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Quanto que eu devo adicionar para ter 100? Então 64 mais 36 vai dar 100. Na questão 25, nós fizemos uma folhinha em aula que tinha exercícios bem semelhantes, tá? Então, nós vamos aqui representa através de potência. Então, aqui nós vamos somente representar. Nós temos o desenho, então, na letra A, que é um quadrado, onde eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos de um lado, 4 de outro. Então, eu vou ter 4 ao quadrado. Na letra B, estamos vendo um desenho de um cubo. Então, onde eu tenho a base, a largura e tenho a altura. Então, eu tenho 3 aqui, 3 quadradinhos aqui e 3 na altura. Então, eu tenho 3 ao cubo. Na letra C, temos um quadrado onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 quadradinhos. Então, 7 aqui, 7 aqui. Então, eu tenho 7 ao quadrado. Na letra D, eu tenho um cubo, onde eu tenho a base, a largura e a altura. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 aqui na base, 6 na largura e 6 na altura. Então, eu tenho 6 ao cubo. Na questão 26, nós vamos ter que analisar um pouquinho. É uma questão, como estamos vendo, de marcar. Então, nós temos somente uma alternativa correta, que é bem semelhante aos exercícios anteriores que nós fizemos anteriormente, né? Acho que era o do João e os seus carrinhos, tá? Então, aqui nós temos o seguinte: no caminho à beira de um rio, encontrei um homem com 7 sacos. Cada saco tinha 7 gatos. Cada gato tinha 7 gatinhos. Cada gatinho caçou 7 ratinhos. Quantos ratinhos foram caçados? Bom, aqui nós vamos simplesmente ver quantas vezes apareceu esse número 7 aí, né? Então, temos aqui, ó, 7 sacos, 7 gatos, 7 gatinhos e 7 ratinhos. Então, apareceu 4 vezes. Então, 7 elevado na quarta potência. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que vai dar 2.401 ratinhos. Então, logo a alternativa é a letra D. Na questão 27, também bem semelhante a 26, nós temos aqui: Maria teve 2 filhas. Cada uma das filhas de Maria teve 2 filhas. Cada uma das netas de Maria também teve 2 filhas. E, finalmente, cada uma das bisnetas de Maria lhe deu 2 tataranetas. Quantas tataranetas teve Maria? Então, nós temos também uma alternativa correta e nós temos que ver também quantas vezes apareceu esse número 2 aí, né? 2 filhas. Então, temos aqui, ó, 1 vez, 2, 3, 4. Então, logo nós temos 2 elevado na quarta potência, que logo vai ser 16. Então, Maria teve 16 tataranetas. Alternativa A. Na questão 28, pessoal, obviamente que nós não iríamos fazer o cálculo de 2 elevado na 15ª potência, ainda fazer o dobro, né? Então, aqui nós vamos aplicar as propriedades. Nós vamos resolver aplicando as propriedades. Então, nós temos aqui, quando falamos o dobro de um número, isso quer dizer que eu vou ter que fazer ele vezes 2. 2 vezes, né? Então, aqui eu tenho 2 elevado na 15ª potência. Se eu estou pedindo o dobro, então eu vou fazer vezes 2. Logo, nessa propriedade onde eu tenho bases iguais, eu conservo e na multiplicação eu somo os expoentes.
Então, 15 mais 1, 16. Então, na letra A, o dobro de 2 na 15ª potência é igual a 2 na 16ª potência. Na letra B, o triplo de 3 elevado na 17ª potência. Então, o que é o triplo? É 3 vezes. Então, 3 elevado na 17ª potência vezes 3. Bases iguais eu conservo e somos expoente. 17 mais 1, 18. Então, o triplo de 3 elevado na 17ª potência é igual a 3 elevado na 18ª potência. Na letra C, temos aqui a metade de 2 elevado na 20ª potência. Então, a metade, quando a gente fala em metade, é porque é dividido por 2. Então, aqui nós vamos usar a propriedade da divisão, ó. 2 elevado na 20ª potência dividido por 2. Logo, na divisão, as bases eu conservo e 20 menos 1, 19. Na multiplicação, a gente soma. Na divisão, a gente diminui. Então, 20 menos 1, 19. Então, a metade de 2 elevado na 20ª potência é igual a 2 elevado na 19ª potência. Na questão D, a terça parte de 3 elevado na 25ª potência. Quando a gente fala terça parte, isso quer dizer dividido por 3. Então, eu tenho 3 elevado na 25ª potência dividido por 3. Bases iguais na divisão eu conservo e diminuo os expoentes. 25 menos 1, 24. Então, a terça parte de 3 elevado na 25ª potência é igual a 3 elevado na 24ª potência. Na questão 29, pede ali, o cálculo da área de um quadrado lembra a potenciação. Na letra A, qual é o expoente desta potenciação? Bom, quando a gente fala em cálculo de área, pessoal, área do quadrado é lado vezes lado, como nós estamos vendo aqui, ó. Como nós também, essa situação é a mesma que nós vimos ali na letra A da 25, né? Então, o que acontece? Nesta questão 29, nós estamos, então, para analisar este desenho. Se eu tenho a área, o cálculo da área é lado vezes lado, então eu tenho 4 aqui, 4 aqui. Então, logo eu vou ter 4 ao quadrado. E aí, qual é o expoente dessa potenciação? O expoente é 2. Na questão B, a aresta de um quadrado tem 4 centímetros. Qual é a área utilizando potenciação? Bom, pessoal, quando a gente fala em aresta, porque aresta significa o lado do quadrado. Então, o lado do quadrado é 4. E aí, está pedindo ali, calcule a área utilizando a potenciação. Se é 4 de um lado, a área do quadrado é 4 vezes 4. Então, a área do quadrado vai dar 16 centímetros quadrados. Na questão 30, o cálculo do volume de um cubo lembra uma potenciação. Então, qual é o expoente dessa potenciação? Bom, a figura analisada é essa, um cubo, que tem 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos. Já fizemos lá no exercício 25. Então, eu tenho aqui 3 elevado ao cubo. O expoente é 3. O cálculo, a aresta de um cubo tem 3 centímetros. Calcule o seu volume utilizando a potenciação. Quanto que vai dar, então, esse 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3. Logo, eu tenho 27 centímetros ao cubo. Aqui eu chamo a atenção que quando a gente faz o cálculo da área, a área sempre vai ter como aqui os centímetros, tá? Centímetros quadrados, tá? E quando falamos em cubo, centímetros cúbicos, tá? Cálculo de área, centímetros quadrados ou metros quadrados, dependendo da forma como ele está escrito aqui. E na parte do cubo, estamos falando de volume, então, centímetros cúbicos. Na questão 31, considerando a operação raiz quadrada de 9, assinale a alternativa correta.
Então, nós temos aqui, para indicar quem é o índice, quem é o radicando. Bom, o índice é o númerozinho que tem aqui. No caso, vai ser 2. Então, nós temos duas alternativas. Ou é a C ou é a D. 2 é o índice e 3 é o radicando. Não, o radicando não é 3, o radicando é 9. Então, logo, a nossa alternativa correta é a letra E. Na questão 32, nós temos aqui a alternativa em que todos os elementos são quadrados perfeitos. Só temos uma alternativa também. O que significa quadrado perfeito? É quando eu tenho uma raiz exata. Por exemplo, raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, dessas alternativas, nós temos que ver qual a que é. Todas são quadrados perfeitos. Por exemplo, raiz quadrada de 2 não tem raiz quadrada exata de 2. Raiz quadrada de 2 não tem raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 1 tem, é 1. Raiz quadrada de 8 não tem raiz quadrada exata de 8. Então, na letra A temos aqui, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 49 é 7. E raiz quadrada de 100 é 10. Então, a única alternativa correta é a letra A. Então, aqui a prof concluiu então, a correção dos exercícios da 24 até a 32. E vocês, então, ficam de tema de casa para fazer a próxima folhinha, que é da questão da 33 até a 38, que é o desafio, tá? Então, boa aula para vocês. Fiquem com Deus. Um beijão da prof.